Para a palestra de hoje, teremos como reflexão o tema A doença física e seu componente espiritual. E como expositora, temos o prazer de receber a nossa amiga Shirley Milagre. Shirley é nascida em berço espírita, tendo trabalhado com evangelização infantil, posteriormente com a mocidade espírita e atualmente colaborando com estudos evangélicos doutrinário da Casa Espírita Jesus de Nazaré. É médica, pediatra, professora universitária e experiente palestrante espírita. Portanto, Shirley, seja bem-vinda e uma excelente palestra. Obrigada. Muito bem. Então, queridos amigos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a doença física e o seu componente espiritual. Bom, o que é doença, né? Então, a gente se remete um pouco aos conceitos que a Organização Mundial de Saúde nos traz a respeito do que é a doença. Então, a doença, na verdade, é a ausência de saúde, né? Mas o que é saúde? E aí a OMS vem dizer que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções ou enfermidades. Isso do ponto de vista material, sem a conotação espiritual, sem a amplitude espiritual que a doutrina espírita vem trazer para nós. Então, o que a gente vê no contexto da doutrina espírita, o que é saúde, né? Se a gente for pegar o livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, né, de Alcione e Roberto Lúcio, lá está descrito pelo espírito de Joseph Gleber que saúde é a real conexão criatura-criador, e a doença é o contrário disso, que é, de fato, momentâneo, né? Um estado momentâneo em que você está desconectado com Deus, com o nosso Criador. Então, esse é o conceito que Joseph Gleber, que é um médico do mundo espiritual alemão, trouxe para a gente no livro O Homem Sadio. E Marlene Nobre, a nossa querida Marlene, faleceu, era presidente da Associação Médica Espírita Brasileira, né? Ela dizia que o Espiritismo amplia a visão de saúde, né? Porque ela ensina que saúde é um estado de completo bem-estar bio, psico, social e espiritual. Leva em consideração tanto os fatores biológicos, psicológicos, sociais, mas também os fatores espirituais que influenciam o ser humano na sua passagem pela existência terrena, né? Bom, então, na verdade, qual que é o maior objetivo do ser humano em se tratando de se ter saúde, né? O caminho para a verdadeira saúde é o amor, porque o amor é a síntese da vida, né? É a expressão direta e maior do Criador e a sua meta evolutiva e o desafio existencial. Reconhecer-se parte pequena dessa grande obra, né, dessa grande criação, é você abrir uma ligação direta, real, com o Criador, né, e com todo o bem, toda a bondade que emana dele, toda a sabedoria, toda a inteligência, e é o convite supremo da vida para a conquista da saúde e a conquista da paz, né? Isso está lá em Um Homem Sadio, uma fala que Andrei Moreira, né, o nosso querido doutor Andrei Moreira, trouxe a respeito de saúde. Então, na verdade, a ausência da saúde, que é a doença, ela está diretamente relacionada com a nossa rebeldia em relação às leis divinas. E todas as vezes que nós
vamos de encontro às leis divinas, quando nós estamos contestando o amor, nós estaremos sofrendo o efeito daquela nossa ação, que muitas vezes resulta em sofrimento e em dor. A gente lembra que o princípio inteligente, nós falamos aqui no Perguntas e Respostas, o princípio inteligente, ele inicia a sua caminhada na matéria e ele aprende regras gerais de funcionamento da matéria. Através dos vários estágios, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, ele vai aprendendo alguma coisa. No reino mineral, o princípio inteligente vai aprender a manter a coesão das partículas e ali ele vai se submeter à lei de atração e repulsão e à lei gravitacional daquele mundo que ele está habitando. Quando ele passa ao estágio de vida biológica, né, ele começa através do reino que a gente chama vegetal, né, para entrar depois no reino mineral. Nesse período, ele vai começar a lidar com as moléculas da vida, né? As chamadas proteínas, o código genético, vai aprender a operar toda essa maquinaria para a expressão do pensamento, né? E no estágio animal, ele vai aprender a controlar as funções vitais nos organismos que ele habita, cada vez mais complexos. E, evidentemente, se a gente pensar assim, será que a planta adoece? Será que o animal adoece? É óbvio que adoece, né? Nós sabemos de plantações que têm infestações de fungos e etc. Mas por que eles adoecem? Na realidade, eles adoecem porque eles estão submetidos às leis da matéria. E ali o aprendizado é um pouco diferente. Então, nesse aprendizado, nesse estágio em que ele se encontra, ele adoece pelas condições ambientais da matéria que estão presentes ali naquele momento onde ele está atuando. Ele sofre, na verdade, as injunções do tempo, dos outros princípios inteligentes que habitam outros corpos, que estão se relacionando ali, né? Então, os fungos, as bactérias, as plantas. Então, eles se submetem às leis biológicas. E eles adoecem, não é porque tem karma, não é porque tem resgate, não é porque tem algo que eles precisam purificar. É porque eles estão aprendendo a lidar com a matéria e estão submetidos às leis da matéria, às leis biológicas que regem a matéria. Entretanto, quando ele desenvolve a sua consciência, quando ele expande a sua consciência, quando ele chega à condição de espírito imortal, ele já elabora impressões psíquicas, né? E ele elaborando impressões psíquicas, ele interfere de tal maneira no ambiente que ele já pode bloquear a ação do ambiente sobre ele mesmo. Então, ele não fica sujeito apenas às injunções biológicas pertinentes à materialidade, à vida, né? Ele já tem uma ação de livre-arbítrio modificando o meio, né? Reorientando o meio. Então, ali, quando adoece, ele não adoece apenas pelas leis biológicas. Ele adoece muito mais pela desconexão dele com as leis divinas, com o Criador. Bom, então, até o momento de consciência instintual, que é no reino animal, ainda não há escolhas, tudo é na base do instinto,
né? Não há reflexão sobre as atitudes, sobre as escolhas, tudo vai pelo instinto, né? Ele sofre enfermidade pelo contato com outros seres biológicos, né? Que por leis biológicas podem levá-lo ao adoecimento. Isso no reino vegetal e animal. Entretanto, no reino hominal, né? Como espírito imortal, com a expansão da consciência, o pensamento contínuo, isso lhe proporciona fazer essas reflexões sobre aquilo que ele recebe, sobre as impressões sensoriais, sobre a vida de relação que ele tem no meio, reorientação, atitude, governança, né? Esse princípio inteligente agora, como ser inteligente da criação, cria então um registro psíquico, né, das suas vivências. E é psíquico e é emocional. Quer dizer, é uma memória porque tem emoção vivida em todas as suas escolhas, né? E esse registro, essas escolhas, são resultados de uma reflexão consciente sobre a sua atuação no universo. E daí, a partir daí, ele começa um processo de adoecimento que tem raízes profundas nessa sua atividade mental. Agora, ele é um espírito imortal e ele é consciente. E ele é competente para fazer as suas escolhas. E ele não sofre nem adoece apenas pelo império das leis que regulam o seu próprio organismo, né? Mas também ele se torna responsável pela energia que circula nesse organismo que ele habita, e que circula nele e que sai dele para o ambiente, né? Para o plano astral, né? É aquilo que ele emite de si próprio. Aí é que a questão da doença e o adoecimento tem grande vinculação com o hálito psíquico da criatura, que cada um de nós desenvolve com esses processos kármicos de lei de causa e efeito, com as nossas escolhas, né? E com as nossas ações, que nem sempre são ações equilibradas, muitas vezes ações movidas pelos nossos vícios morais que precisam ser combatidos. Colocado isso, se nós sabemos que o adoecimento tem uma estreita relação com a nossa atuação no universo, com aquilo que somos e que escolhemos ser, nós podemos dizer que esse adoecimento pode acontecer em qualquer momento da vida do indivíduo encarnado. E espírito desencarnado também tem doença. A gente acha que é só o espírito encarnado que adoece, né? Não, o desencarnado também fica doente. Exatamente porque a doença ela tem raiz na mente e no corpo bioplasmático. E não no corpo físico apenas. Né? No corpo físico é a expressão dessa doença que começa lá, na mente e no perispírito. E a criatura, quando adoece, logo que nasce, com malformações, com situações de alterações genéticas graves, né? O que a gente entende? Geralmente, essas doenças que surgem logo no bebê, no intraútero, elas estão relacionadas ou com os pais, uma necessidade de resgate destes pais, deles aprenderem a valorizar a vida, né? Muitas vezes são essas criaturas que já estiveram envolvidas na prática de aborto, né? Então elas agora vêm, muitas vezes, para receber uma criança em situação de sobrevida curta, de incompatibilidade de sobrevida, passando por esse momento de perda,
para aprenderem a valorizar a vida, né? A valorizar um filho, a valorizar um recém-nascido, né? Bem formado. E muitas vezes, esses espíritos recém-nascidos ou os fetos que estão mal formados, muitas vezes representam repercussões graves do ponto de vista moral, em que esses espíritos, eles de tal forma se rebelaram contra a lei do amor, que provocaram no seu corpo bioplasmático deformidades graves, importantes, muitas vezes perdendo a sua forma física humana no mundo espiritual. E eles às vezes precisam reencarnar, porque a partir do automatismo celular, do DNA, do programa celular, serve como um molde para esse corpo bioplasmático se reparar, se reconstituir. Mas muitas vezes a reverberação do seu desequilíbrio é tão intenso que ele acaba desnorteando, né? Desequilibrando esse reparo, e esse corpo físico acaba apresentando alguma malformação, alguma morbidade em torno disso. E temos que lembrar também daqueles espíritos suicidas que danificam o seu corpo bioplasmático de tal forma que a reconstrução daqueles órgãos que foram danificados no corpo físico, eles foram danificados no perispírito. E eles vão precisar de reparo. E o reparo muitas vezes se faz através da impressão desse desequilíbrio no corpo físico. Então você reconstrói o perispírito, mas o dano é jogado para o novo corpo que está se formando, né? Então, muitas vezes, essas criaturas têm esse passado mórbido, quando não é uma reparação para os pais, pela lei de causa e efeito. Bom, espíritos que trazem no seu corpo bioplasmático o registro de desequilíbrios de vidas anteriores poderão canalizar esse desequilíbrio no corpo físico através de uma disfunção dos sistemas celulares que lhe sofrem energização desequilibrante, resultando em disfunções nos sistemas fisiológicos. Se nós formos olhar em Evolução em Dois Mundos, André Luiz cita: isso porque, se nos comprometemos diante da lei divina, em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo dos outros, né? Então, na realidade, muitos trazem essa reverberação do desequilíbrio de vidas anteriores, do nosso passado, e ele vai se mostrar através do corpo físico, através das doenças que começam a nos surgir. A úlcera péptica, né? A artrite reumatoide, que muitas vezes causa deformidades e dores, né? Essas doenças autoimunes, a maioria dessas doenças autoimunes tem relação com os nossos atos do passado, né? Evidentemente que nem toda doença física se trata apenas do passado. Muitos de nós procuramos, às vezes, através das leis da biologia, comprometer o nosso corpo físico. Vamos dar um exemplo simples do que está acontecendo agora. Nós estamos tendo uma pandemia por um vírus altamente infectante. Se eu não lavo as minhas mãos, se eu não uso álcool gel, se eu não faço a higiene do meu lar com hipoclorito de sódio, se eu não uso a máscara quando eu saio de casa, evidentemente que eu estou facilitando para que
pelas leis biológicas, esse vírus me infecte, né? Eu estou sendo negligente. Então, eu estou me submetendo às leis da biologia, né? Agora, se eu tenho todos os cuidados, se eu lavo as mãos, se eu uso máscara, se eu passo álcool gel, se eu uso hipoclorito de sódio em casa, e ainda assim eu me infecto, né? E passo, às vezes, momentos difíceis com essa doença, é claro que não é só a lei biológica, porque eu fiz toda a minha parte, tive todos os meus cuidados em relação às leis biológicas. Agora, existe a lei kármica, né? E a lei kármica, muitas vezes, pode nos predispor a ter o contato com esse vírus, que seja suficiente para nos provocar um adoecimento moderado a grave, não é mesmo? Então, espíritos que nesta vida insistem em se contrapor à proposta divina do amor incondicional e alimentam através de pensamentos viciosos, pensamentos obsessivos, de várias naturezas, tendo por base egoísmo, ambição desmedida, orgulho, a intoxicação de suas células, pois o pensamento é energia, né, que, aliada à vontade persistente, atua e modifica para pior ou para manter o melhor funcionamento celular. Então, o nosso estado mental, ele é muito importante para o bom funcionamento das nossas células, para a nossa fisiologia. Não podemos esquecer que a imprudência, o ócio, isso são palavras de André Luiz. Não podemos esquecer que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios, né? Os infartos, né? Aquela pessoa que come muita gordura, come muito doce, né? Provenientes da gula. As infecções tornadas da higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos, né? Então, aquelas criaturas que gostam muito de festa, né? Que não dormem, que gostam muito da noite, trabalham muito de dia, mas à noite não descansa. Então, ela já está por si só burlando as leis biológicas. Por si só, burlar as leis biológicas, as necessidades reais da matéria, já traz como consequência a resposta da biologia, né? Aliado a isso, o estado mental. Então, a criatura que cultiva dentro de si a raiva, o medo, o ódio, o rancor, a inveja, a ambição sem medidas, porque a ambição, algum grau de ambição a gente precisa ter para a gente caminhar, sentir estimulado, né, a se movimentar. Mas a ambição desmedida, né, torna-se um problema que gera doença. Então, espíritos que se aliam através do hálito mental a outras consciências, que lhe compartilham o ambiente psíquico e tornam-se aliados na intensificação dos bombardeios mentais e mesmo materiais, pelo consumo de substâncias psicoativas que lhe deterioram as unidades celulares nos sistemas fisiológicos. Então, aí é um outro processo de adoecimento, né? Então, eu tenho o processo de adoecimento pelos excessos cometidos, pela falta de sono, pela gula, pela vigorexia, quer dizer, aquela criatura que faz atividade física exagerada, chama vigorexia, né? Pela alimentação inadequada, criaturas que fazem regimes movidos pela internet, né? De vários tipos de regime que coloca
o seu corpo físico, além de sacrificado, ele fica carente de elementos essenciais para o seu funcionamento, né? Isso é um processo de adoecimento. O outro processo de adoecimento é quando eu me entrego a determinadas atividades que me são prejudiciais, como o etilismo, o tabagismo, o uso da droga, né? Que já são prejudiciais ao meu corpo físico e proporciona ao meu espírito a conexão com outros espíritos na mesma condição, que vão trazer para o nosso corpo físico toda a energia compartilhada, todo o sofrimento, todas as necessidades psíquicas que eles carregam pelo vício que eles cultivam, né? E o meu corpo físico absorve tudo aquilo. Quando eu adoeço como uma criatura viciada, eu não adoeço apenas pelo meu espírito, eu adoeço pelo meu espírito e por várias outras consciências que se utilizam da minha matéria para suprir as suas necessidades fantasiosas, né? Então, em Evolução em Dois Mundos, André Luiz diz: é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo, quer dizer, de vingança, né, dos seres a quem ferimos. Então, nós temos o adoecimento por negligência nossa com as leis biológicas, nós temos o adoecimento porque nós buscamos muitas vezes o prazer em substâncias e situações que nos trazem adoecimento, e nós temos o adoecimento pelo nosso estado mental, que vai causar desequilíbrios celulares, absorvendo de pessoas e ambientes uma carga de energia deletéria que entra pelos nossos chakras e vai atingir o nosso corpo bioplasmático, sendo refletido imediatamente no corpo físico. Além disso, nós temos o processo do adoecimento quando temos ligações muito grandes, uma sintonia mental com aqueles espíritos que não nos veem com bons olhos. E eles não nos veem com bons olhos é porque eles são maus? Não, eles não nos veem com bons olhos porque nós já fomos algozes desses espíritos. Em algum momento, nós fizemos tanto sofrimento moral e tanta dor que eles não conseguiram vencer e não conseguiram nos perdoar. E muitas vezes eles nos acompanham aproveitando todos os nossos momentos de desequilíbrio para se conectar com a nossa casa mental e agir no sentido de nos adoecer, não é? Assim são muitas das obsessões que acabam se tornando doenças físicas, né? Começo com assédio mental. Esse assédio mental cria miasma no corpo espiritual e esse miasma é canalizado através do duplo etéreo para o corpo físico e vira doença, né? Então, esse é um outro processo de adoecimento. Bom, outro processo de adoecimento nosso. Nós, muitas vezes, somos espíritos que podemos sofrer a ação de mentes poderosas de indução psíquica. São criaturas que sabem a técnica da hipnose, né? Do hipnotismo, que sabem
adentrar a casa mental e, através dos meandros do nosso funcionamento, da nossa psicologia, colocar ali uma série de ideias e sentimentos que vão abastecendo o nosso lado desequilibrado, né? Então, com o propósito infeliz de fazer a vítima sofrer, cria um ambiente de punição à ação infeliz de vidas anteriores. Então, esse processo de adoecimento, ele está relacionado muitas vezes a situações de obsessões severas que podem levar a criatura a um adoecimento físico de tal maneira que a criatura passa a depender totalmente de tratamento com a medicação da nossa medicina física para que ela consiga se manter equilibrada, né? Isso acontece muito nos quadros psiquiátricos, né? De tal forma é o assédio que a criatura só consegue se manter mais pé no chão e equilibrada com as medicações do mundo material. Porque mesmo que você faça o tratamento espiritual, mesmo que as criaturas que fomentaram o desequilíbrio naquela mente, elas sejam esclarecidas e elas tomem um novo rumo para suas vidas e parem de atuar de maneira danosa, mesmo você retirando a atuação danosa das criaturas desencarnadas, muitas vezes o corpo físico ele se torna irrecuperável, né? E a criatura vai ter que aprender a viver com aquela lesão, né, definitiva no seu corpo físico até a sua partida para o mundo espiritual. E às vezes essas entidades que se assenhoram da nossa mente e tentam nos submeter, né, ao jugo do sofrimento, eles às vezes lançam mão de artifícios no mundo espiritual que nós até desconhecemos. Um deles são os parasitas ovoides, né? Que a gente vê relato disso nos livros de André Luiz, no livro Libertação, né? A gente vê isso claramente. Quer dizer, o que são os parasitas ovoides? São consciências tão viciadas e tão voltadas para o seu vício moral que elas perdem a forma humana do seu corpo espiritual, ficam encistadas como se fosse um ovo, né? E esses espíritos inferiores, que são em inteligência superiores a esses que estão nessa condição ovoide, eles se utilizam desses ovoides para conectá-los na nossa casa mental, no nosso perispírito, e ali aqueles ovoides vão sugando a energia vital e levando-nos ao adoecimento, né? Isso quem conta é André Luiz, está lá em Evolução em Dois Mundos. Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e paixão que os provocam. E é interessante que aqui a pergunta se referiu aos doentes em espírito, nem aos doentes encarnados, né? Quer dizer, o espírito está desencarnado, ele está doente, cheio de parasitas ovoides nele, no seu corpo espiritual. Que dirá nós que estamos encarnados, não é? Bom, outro processo de adoecimento nosso
nós, muitas vezes, espíritos rebeldes que somos, insistimos em nos colocar como seres mais inteligentes do universo. Aí nós não aceitamos a paternidade divina, não acreditamos em Deus, né? Não acreditamos nas leis eternas, não atendemos às leis eternas como roteiro de caminhada. E nós lançamos mão da ciência, do conhecimento, da inteligência, né? Para considerar que, na verdade, a crença em Deus é um subterfúgio social para mentes fracas e incapazes, né? Esses são as criaturas que se julgam verdadeiros deuses, né? E, na verdade, é a inteligência que é o suprassumo de tudo que existe na Terra, né? São aqueles céticos que não acreditam, inclusive, na existência da alma, que eles acreditam que nós somos apenas o resultado do DNA, né? Apenas o resultado de um código genético. E aí, André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, traz o seguinte: todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo de uma calma piscina, que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária expurgação, à medida que nos acentue o devotamento à higiene moral. Então, essas criaturas, elas vão adoecer? Vão adoecer. Vão adoecer num processo, muitas vezes doloroso, quando se deparam com a eternidade da vida, quando se deparam que a vida continua, que existe alma, que existe espírito, que existem muitas vidas. Isso muitas vezes as levam em desequilíbrio a ponto de perder a direção correta, o pensamento contínuo. Elas entram em desequilíbrio que podem ficar enlouquecidas, né? Muitas das vezes elas se enquistam, né? Entram em sono profundo, não querem acordar, porque não querem se deparar com esta realidade que combateram durante toda a sua estadia na Terra, né? Então, essas criaturas adoecem, né? E elas vão... o adoecimento, muitas vezes, é o chamado para que a criatura redirecione os seus esforços, de acordo com as leis sábias e divinas, em direção ao amor incondicional, né? Então, é um redirecionamento de pensamento e de atitudes. Então, são inúmeros os adoecimentos. Nós temos doenças de todos os tipos, que, na verdade, todos esses adoecimentos têm uma única raiz, que é a distância entre a criatura e o Criador. Quanto mais a gente está distante do Criador, né? Quanto mais estamos distante dele, mais nós estaremos em processo de adoecimento. Quanto maior a lei do amor em nós, maior será a nossa saúde e menor será o adoecimento. Então, quanto mais estivermos próximos de Deus, menos nós vamos errar, não é? Menos mal nós vamos plantar. Pela lei de causa e efeito, todo bem, quem planta o bem, colhe o bem, não é? Quem planta o desequilíbrio, colhe o desequilíbrio. E se eu estou plantando mais bem do que desequilíbrio, certamente que eu vou colher mais saúde, né? Então, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Quando o doente, porém, adota um comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram um sólido apoio nas radiações de solidariedade, no reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem o auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos e ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes, né? Então, está muito claro que a saúde
ela vem como consequência do nosso equilíbrio mental, do nosso exercício de consciência, de acordo com as diretrizes, com a lei do amor, não é? E a cura, então? Ora, lá em Evolução em Dois Mundos, como é que nós obtemos a cura, visto que nós temos vários processos de adoecimento que tem cunho, componente espiritual? Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo mal por nós amontoado vai se atenuando, né? Gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os requisitos de treva que eventualmente se nos incorpore ainda no fundo mental. Olha só que interessante. Então, à medida que nós caminhamos em direção à luz, nós iluminamos também com o nosso amor aqueles que estão ao nosso lado. E à medida que nós externamos esse amor e auxiliamos, essas criaturas vibram em favor de nós, vibram boas energias. E essas vibrações de energias boas, elas vão atenuando as nossas faltas, de tal forma que o nosso adoecimento vai se transformando. E ao invés de eu ter uma doença grave, como um câncer metastático, né, em função de um delito grave do passado, aquilo é transformado muitas vezes num tumor benigno, de solução cirúrgica rápida, né, e do qual eu fico livre. Isso por quê? Porque o amor remove montanhas, não é? O amor transforma sofrimento em trabalho, em aprendizado. Esse é o objetivo da vida, né? A enfermidade, ela nos vem por causa da nossa rebeldia. À medida em que nós diminuirmos a nossa rebeldia, nós não precisamos da enfermidade para nos alertar que estamos no caminho errado, né? Que nós estamos no caminho contrário àquele que deveríamos trilhar. Nós não precisaremos da enfermidade para nos dizer isso, não é? Então, diz André Luiz, amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade, à humildade, à fraternidade sem limites e o perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida anterior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Então, na medida em que eu amparo, na medida em que eu pratico as virtudes divinas, eu estou me imunizando, né? Eu estou fortalecendo toda a minha fisiologia e evitando que aconteça o adoecimento. E isso é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós falamos muito das leis biológicas, né? De se lavar as mãos, de se usar máscara, né? Mas muitas vezes deixamos de orientar que é preciso que a nossa mente e as nossas atitudes estejam também sendo renovadas, que é o objetivo dessa pandemia, fazer com que a humanidade tenha uma nova forma de pensar e uma nova forma de viver, e que cultive mais os laços de amor, de fraternidade, de respeito, né? De tolerância,
Porque isso também é proteção fisiológica. Mente sã, corpo são, diz a frase antiga, não é isso? Então, diante do adoecimento, que são vários fatores que nos levam ao adoecimento, nós precisamos buscar um roteiro de saúde. E esse roteiro de saúde, além dos cuidados com o próprio corpo, que é uma alimentação equilibrada, sem excessos, que é um sono reparador, que é uma atividade física necessária para manter a nossa fisiologia cardiovascular com bom funcionamento, nós precisamos também de aprender os preceitos do Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho de Jesus, existe aquele roteiro que nós podemos seguir no sentido de aprimorar as nossas emoções, as nossas ações, as nossas atitudes e criar registros bons que nos fortalecem, que harmonizam as nossas células. O que são as nossas células? São pequenos seres que estão submetidos à ação da nossa inteligência, que está no estágio avançado de consciência e é capaz de dominá-las e colocá-las para trabalhar para essa consciência maior. E elas nos obedecem. E se a nossa consciência está desequilibrada, e se nós estamos com pensamentos negativos, e se nós só acreditamos que tudo vai dar errado, as nossas células nos obedecem. Elas também vão acreditar nisso. E a doença vai acontecer. Então, nós deixamos aqui a mensagem para vocês. Eu espero que tenha sido de grande valia. Agradeço a atenção, o carinho de todos. Desejo muita paz, muita compreensão, muita perseverança e equilíbrio nesse momento de adoecimento da comunidade mundial que nós estamos passando, né? Vamos aprender com tudo isso e vamos procurar o roteiro certo da saúde. Muita paz a todos.